Paz do Senhor, boa noite, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais um tempo de comunhão, vamos consagrar o Senhor, vamos entregar ao Senhor esse tempo, esse momento, né? A oração, a leitura da palavra, o compartilhar, tudo nas mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Senhor, queremos oferecer diante do teu altar, Senhor, esse tempo que nós vamos ter, Senhor, leitura da palavra, oração, Senhor, meditando, Senhor, um pouquinho, para que nós possamos crescer todos os dias um pouquinho mais. Senhor, nós queremos te pedir, cobre-nos com o sangue de Jesus, cobre tudo que temos e somos com o sangue de Cristo. Senhor, consagramos para ti, Senhor, que seja nossos lábios, Senhor, nossos corações, nossos ouvidos, olhos, Senhor, todo o nosso ser consagrados para ti, Senhor, para receber da tua instrução e da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus que está no livro de 2 Crônicas 32, que fala, né, que um rei muito forte, com um exército muito poderoso, uma nação com poder de guerra, com força, que já tinha conquistado muitas regiões, né, que esse rei chamado Senaqueribe, um rei da Síria, ele chega diante do rei de Jerusalém e diz: olha, nós vamos invadir, nós vamos pegar, né, nós vamos tomar o que é de vocês. E se a gente for ver, né, que essa referência bíblica, ela está um pouco mais espaçada. Se a gente quiser saber assim mais detalhado, é uma referência que está no livro de 2 de Reis 18 e 19, né? Ali vai dando os detalhes. Aqui ela já está um pouco mais ampla, né? Então é só para a gente ter a visão maior de tudo. Então é uma palavra um pouquinho mais longa, mas a gente vai meditar nos pontos que essa palavra traz para as nossas vidas. Então esse rei chamado Senaqueribe diz: olha, nós vamos invadir Jerusalém, nós vamos tomar a terra de vocês. Já foi chegando por Judá, já foi se cercando, já foi colocando os exércitos dele, e a palavra de Deus diz que era um exército muito forte e poderoso. Então o rei de Jerusalém, né, fez o que? O rei Ezequias, ele pega, chama o povo e diz: olha, vamos se armar, vamos fechar as brechas no muro, vamos fortalecer os muros, vamos fechar as fontes d'água, né? Vamos fazer armas, vamos nos armar. Começou a pegar o povo para armar para a guerra, né? Já que o rei Senaqueribe vinha com força, né? Veio, então nós vamos batalhar. Então, o que ele faz? A palavra de Deus diz, né, no livro de 2 de Crônicas 22:5: e ele fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os-se na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou naquelas palavras do rei Ezequias. Então, quando Ezequias viu, né, que não tinha como evitar a guerra, ele faz o quê? Vou fortalecer o povo, vamos fortificar os muros, né? Porque naquele tempo as cidades, elas tinham muros na volta para proteção, né? Então tinha as portas de entrada, que eram bem fortalecidas, e tinha os muros, né? E os muros, eles eram largos a ponto de ter como se fosse um carreiro, uma rua em cima, e eles andavam por cima, porque era a forma deles fazerem o que? As vigílias, né? Ficavam nas torres olhando ali de vigília para ver quem entrava, quem saía, né? E em tempos de guerra era da onde eles guerreavam, era onde eles subiam para as torres, para os muros, né, para cima dos muros, para guerrear. Então o que acontecia?
o que aconteceu? Quando Ezequias viu que realmente estava sendo afrontado pelo rei de Senaqueribe, o rei da Síria, o que ele faz? Fortaleceu o muro, foi fechando as fontes d'água para não deixar água para o exército do inimigo, né? E foi fortalecer o povo. E depois que tudo isso, ele chama o povo e ele dá uma palavra de fé. Olha, vamos ter bom ânimo, gente. Vocês não olhem essa multidão que vai estar contra a gente, não. O que está com nós é mais forte do que quem está lutando com eles, né? Então ali ele vai colocando a fé deles em Deus, né? Que não desfalecesse, que não olhasse para o tamanho da dificuldade, o tamanho do exército, o tamanho da força de guerra que era, mas para olhar para quem era Deus, quem era o Deus que eles estavam servindo, né? Então nessa hora ele alimenta a fé do povo de Jerusalém, né? Aquele povo todinho de Judá e Jerusalém que estava ali, eles foram fortalecidos em fé, né? Com esta palavra de Ezequiel. Olha, gente, vamos crer em Deus, né? E olha, lembrar que o braço forte deles é o braço de homem, mas o nosso braço é o Senhor, a nossa força é o Senhor, né? Então o povo, quando ele deu essa palavra de fé, o povo descansou, né? O povo descansou e creu naquela palavra, né? Vamos seguindo um pouquinho adiante. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo, mandou os seus servos, né? Ele mandou um general de guerra para afrontar, mandou os generais dele para ir até o rei Ezequias. O que ele fez? Ele simplesmente manda alguém para fazer o confronto, primeiro na fala. Eles não brigaram, eles não guerrearam, eles não... Mandou dizendo, aqui está um povo de guerra, né? Nós vamos invadir e vocês não vão ser nada. Então o que acontece? Ali começa a afronta. O rei da Síria, o rei Senaqueribe, manda ao rei Ezequias os seus generais de guerra com um recado para ele, né? E assim ele colocou para Ezequias, a Ezequias, rei de Judá, todo o povo que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vós vai ficar nas fortalezas em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os altares e falou a Judá e Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incensos? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da sua mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo da minha mão? Para que vosso Deus possa vos livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, e nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Porém, seus servos também falaram ainda mais contra o Senhor e Deus, contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamavam em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Então até aqui nós vemos o que acontece, a tática do rei Senaqueribe, né? Quando ele vê que vai chegando perto de Jerusalém, né? Vê Jerusalém se fechando, se armando. Então o que ele faz? Ele manda o general dele para ir lá e afrontar através de palavra. E aí começa, quando eles chegam, todo o povo está em cima na torre.
E aí ele começa a falar mal. A primeira coisa que ele faz ao povo é tentar fazer o descrédito do rei, dizendo: olha, o rei está enganando vocês, está dizendo que Deus vai livrar vocês vão morrer de fome, vão morrer de sede, vocês não vão poder sair dessa cidade, vocês não vão mais poder sair para nada, no final ainda vão ser tomados, porque nós temos a força de guerra, o Deus de vocês, Ezequias está dizendo que o Deus de vocês vai livrar vocês, não vai livrar. Então quer dizer, eles simplesmente, através da fala deles, da palavra deles, eles foram tentar desmotivar toda aquela força de fé que Ezequias deu ao povo. Esses inimigos deles vieram fazendo tudo ao contrário, vieram desacreditando a palavra do rei Ezequias, vieram desacreditando a fé que Ezequias estava agora promovendo ao povo, né? E também vieram desmerecendo, né? Vieram, de certa forma, vieram blasfemando de Deus, vieram afrontando Deus, dizendo que o Deus deles não iria livrar eles, porque o Deus das outras nações não livraram e eles entraram e conquistaram. Então agora o Deus de vocês também não vai. E é interessante porque a gente vê aqui no verso 18 que diz assim: ó, e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. Ali no muro, quando eles chegaram, esses generais de guerra, eles chegaram, estavam os maiorais das cidades, né? Então, o que acontecia? O que aconteceu? Junto estava todo o povo ali olhando o que ia acontecer. O povo lá de cima via aquela afronta, né? E eles falavam na língua do povo. Eles eram sírios, né? Mas eles falavam na língua dos judeus, para que os judeus entendessem. Então aí o que um dos maiorais, um dos que representavam ali o rei, né, o que eles falaram? Olha, não vão falar, não fala na língua judaica não, vocês podem falar para nós na língua dos sírios que nós vamos entender. E eles disseram: não, era uma estratégia de guerra. Fazer o quê? Fazer com que o povo entendesse tudo que eles estavam falando com os chefes, né, os governadores. Então tudo que eles estavam falando, para que o povo tivesse temor. Eles começaram a tocar o terror, né? Tocar o temor mesmo no povo, e para que o povo começasse realmente a se entregar, né? Através do medo, do temor, da pressão, o povo se entregasse, sem guerra, sem luta, sem nada, né? Então, o que aconteceu? Simplesmente começaram a blasfemar. Além de tudo, né? Primeiro tiraram a autoridade do rei, depois mexeram na fé deles, desmotivaram eles, né? Mexeram na fé, colocaram uma dúvida, né? Colocaram um temor que eles iriam morrer, que Deus não iria livrar eles, né? E depois, então, trouxeram medo, o pânico, o pavor, né? Então, na seguida, nós vamos vendo o que aconteceu, que Deus entrou na jogada, né? 19 diz assim: e falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Vamos olhar um pouquinho. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seus deuses, os mesmos que saíram das suas entranhas, o mataram ali a espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão do Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os seus lados o guiou. Glória a Deus, né? Então o que acontece? Depois que eles fizeram como se a baderna lá na rua, né? Lá fora, né? Eles não entraram. Simplesmente eles não entraram. A tática de guerra deles foi o quê? Pelo lado de fora, através da palavra, eles tentaram desmotivar o povo e fazer o povo realmente entregar as armas, né? Não, rei, vamos parar com isso, vão entregar, vão, eles são fortes. Então a estratégia de guerra deles era desmotivar. Tanto que eles estavam pro lado de fora da cidade, né? E do lado de fora da cidade eles não guerrearam, eles não jogaram armas, eles não lançaram setas, eles não lançaram flecha, eles não fizeram nada. Eles só com a voz deles, eles foram tentar desestabilizar o
povo, né, foram tentar desacreditar o rei e principalmente foram mexer na fé do povo. Então, nessa hora, né, a gente vê aqui, a palavra de Deus diz, né, que o rei Ezequias, o profeta Isaías fazem o quê? Eles vão orar a Deus. No meio da guerra, no meio da batalha, no meio do momento crítico, o povo já querendo entregar os pontos, Ezequias e o profeta vão orar. Então eles vão orar, eles vão clamar ao céu, aí leva as cartas, aí já vem as cartas de blasfêmia, né, dizendo que Deus não vai fazer nada, que Deus é como aqueles que os outros povos tinham, eles derrotaram. Então o que aconteceu ali, né? Nesse momento, eles pegam tudo aquilo ali, pegam essa afronta, ainda veio mais as cartinhas, né? Ainda veio as cartinhas, né, blasfemando contra Deus. Então eles pegam tudo isso, vão para a presença de Deus. Vamos orar. No meio de uma guerra, a estratégia deles foi o quê? Oração. Então eles param com tudo e disseram, peraí, nós temos um Deus por nós. Peraí, eles estão afrontando nosso Deus. Peraí, vamos, né? Vamos ver como é que é esse negócio. Então a palavra de Deus diz, né? Lá no livro de Reis está bem especificado toda essa história, que é bem grande, bem longa, né? O livro de Reis diz, né, que depois que eles chegaram diante do Senhor, eles colocaram as causas diante do Senhor, né? Levaram as cartinhas, se humilharam, pano de saco, jejum, choros. O que fizeram? Mediante esse clamor, Deus veio por eles. Deus disse, espera aí, estão mexendo com o meu povo? Peraí, estão afrontando, estão dizendo que eu não sou nada, estão dizendo que eles são maiores, estão dizendo que os outros deuses são maiores que eu. Peraí que eu vou mostrar para eles. A palavra de Deus diz, está escrito, né? Livro de 2 de Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E levantando-se pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Então, quando houve afronta, rei Ezequias, mais o profeta, foram diante de Deus, foi com o povo, vamos chorar, vamos clamar, vamos gemer, vamos pano de saco, vamos diante do Senhor mostrar afronta. E aí o Senhor se levantou por esse povo, que era o povo de Deus. O Senhor foi mostrar também para os inimigos quem era o Deus desta nação. Então, o Senhor manda um anjo. A palavra de Deus diz que um anjo, naquela noite, visitou o arraial, quer dizer, o acampamento de guerra dos assírios, e matou 185.000 homens, e que de manhã, quando acordaram, jaziam os corpos mortos. Então aí o rei da Síria pegou e fez o que? Voltou para a terra dele. Quando voltou para a terra dele, os próprios filhos mataram ele. Então a gente vê que afronta a Deus é coisa séria, né? É coisa séria. Então nós vemos assim, nessa história toda, né, que o que nós tiramos para nós? Né? Nós podemos dizer assim que uma das primeiras coisas que eu notei aqui foi assim, o rei Ezequias, né, ele fala que ele dá uma palavra de fé. No meio da crise, ele dá uma palavra de fé. Então nós temos que aprender que quando nós estivermos no meio de uma crise, num momento difícil, nós temos que estar cercado de pessoas que dão palavra de fé. Tem que estar pessoas do nosso lado que dê palavra de fé, sabe? É o momento difícil, ou quando nós vamos fazer uma conquista, ou quando nós vamos investir algo, ou quando qualquer coisa que nós for fazer na nossa vida, né? No momento, se tem um momento crítico, ou se tem um momento difícil, ou se é um momento que requer muita atenção, então o que nós vamos fazer? Nós vamos acercar de pessoas que tragam palavra de fé, que foi o que o rei Ezequias fez. Gente, vamos orar. Não olha não, que eles são mais fortes, que eles têm mais força, que ele tem um exército, que ele tem força de guerra, que eles já conquistaram na volta, o que eles já fizeram. Não olha não. Vamos olhar que nós temos um Deus por nós. Então a fé foi transferida, né? Foi um ato de fé, uma palavra de fé que fez o povo se animar. Só que depois dessa palavra, o que acontece? Quando chegaram os generais de guerra vindo afrontar, a gente vê que a primeira coisa que eles fazem é o quê? É tirar a autoridade daquele que governava. E a gente vê isso nas nossas vidas. Quando Satanás ele quer atingir nossas vidas, nossas casas, ou qualquer área da nossa vida, o que ele
faz? Primeira coisa que ele faz é tocar no governo da casa, né? Ele tira a autoridade de quem está no governo da casa, quem é a liderança da casa, quem é a liderança do trabalho, quem é a liderança na igreja, quem é que trabalha, né? Isso em todas as áreas. Primeira coisa que Satanás faz é mexer, é fazer desacreditar quem está no governo, quem está na liderança, quem está como cobertura da casa, da igreja, do trabalho. Ele desmotiva o povo com aquela liderança. Ele tira toda a motivação, toda a credibilidade daquela pessoa que está na liderança. É uma forma de Satanás de ele agir. E eu achei interessante assim, que aí ele chega e diz assim, olha, Ezequias tirou todos os altos, né? Todos os altares que tinha, e agora ergueu os altares, né? Para vocês adorarem, queimarem incensos. Enfim, esse é o Deus que ele está apresentando para vocês. E esse Deus não tá com nada, esse Deus não tem força, não pode nada. E ele foi afrontando, né? Então a gente vê aqui que aqui também o inimigo também sabe a nossa postura, como que nós estamos espiritualmente, né? Foi uma forma que ele sabia como que o povo estava espiritualmente. Então ele já lançou também a palavra contra Deus, porque ele soube, olha, antes adorava esses deuses, agora tem um Deus que é forte, que é poderoso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos minar a fé deles. Foi isso que eles fizeram, foram tentar minar a fé, né? Mostrando que a força estava na guerra, estava no braço, estava no homem, não estava em Deus. E que todas as outras nações já tinham perdido para eles, mesmo com os deuses deles. E eles disseram, agora com os deuses de vocês, não vai poder livrar vocês. Vocês vão morrer de fome, vocês vão ficar com sede. Quer dizer, tirou todo o domínio e todo o governo também da autoridade suprema, que era Deus, sobre aquele povo. Então veio minando a fé deles, né? Veio minando toda a fé, né? E veio trazendo afronta, né? Fez afrontas a Deus e fez cartas e falou blasfêmias e tudo mais. Então a gente vê, né, que o perigo de uma pessoa que aqui não foi nenhuma pessoa, foi todo um exército, foi todo um povo, foi um rei, né? O perigo das pessoas quando afrontam a Deus, achando que Deus não é nada, que Deus não é ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se elevar ou tiver qualquer situação que a gente vai mexer na fé de alguém, né? Porque isso aqui foi uma blasfêmia a Deus, mas foi mexer também na fé daquele povo que estava assim, reerguendo a fé com Deus, né? Então, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? É quando mexe na fé. Quando mexe na fé de um cristão, é algo que tem que ter muito cuidado, porque o próprio Deus se levanta. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ah, fulano de tal não tem fé, fulano de tal é fraca, porque não sei o que. É porque isso. Então assim, nós temos que tomar cuidado, porque mexer com Deus, mexer com o homem é uma coisa, mas mexer com Deus é algo muito sério, né? O próprio Deus se levanta, porque Ele mesmo justifica Ele mesmo, né? Ele se justifica a si mesmo. Então nós temos que ter o temor quando nós for falar de Deus. Tem que ter temor quando nós for falar de alguém que serve a Deus, porque o próprio Deus justifica. O próprio Deus justifica. Então nós vemos aqui que Deus levanta e diz assim: peraí que eu vou mostrar para eles quem eu sou. Peraí se eu vou mostrar se eu sou como os outros deuses. Peraí que eu vou mostrar onde é que está a força de guerra do meu povo. Peraí que eu vou mostrar qual é o braço que trabalha na guerra. Então aí Deus realmente levantou mediante essa afronta, né? E foi lá um anjo, olha a força de guerra de Deus. Um anjo, numa noite, foi lá e matou 185 mil homens. Quando chegaram pela manhã, a palavra de Deus diz que estavam mortos. Onde está a força de guerra do homem diante da força de guerra de Deus? Então é algo para nós pensarmos, que muitas vezes nós podemos até pecar contra Deus, achando que a nossa força, nos nossos critérios, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, nós temos a força e nós vamos, né? E Deus fica de lado. Aí nós vemos aqui Deus mostrando que não é na nossa força, não é na nossa graça, é o que Ele dá, é o que Ele traz, é quem Ele é por nós, né? Então, o quanto mais fácil que é para nós entrar para uma batalha com Deus do nosso lado, do que nós sozinhos, pela nossa força, nosso braço, né? Esse foi o conselho do rei Ezequias para o povo. Olha, eles estão no braço do homem, mas nós estamos no braço de Deus. Eles estão na força da guerra, mas nós estamos diante de Deus. Então, o que mais me chama a atenção aqui
nessa palavra é que a toda afronta ao Senhor, Ele mesmo se justifica. E toda afronta para aquele que crê nele, que tem a fé nele, o Senhor vem e também justifica. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos colocar sempre, né? Esse temor do Senhor. Esse temor do Senhor tem que ser o selo nas nossas vidas todos os dias, né? E nós temos que tomar o cuidado para nós nunca tocar na glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer, até aqui tu tens nos sustentado. Senhor, tu tens sido a nossa força, tu tens sido o nosso braço forte, tu tens sido nossa fortaleza, tu tens sido o nosso refúgio, aquele em que nós nos refugiamos, Senhor. Muito obrigada. Paizinho santo, Paizinho querido, Senhor, nós queremos, Senhor, assim acerca como fez o teu servo, que disse, Senhor, confia não no braço do homem, mas confia no Deus que nós servimos. Senhor, assim nós declaramos nessa noite, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no braço, na mão forte e poderosa do Senhor. Paizinho santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, lutar pelas nossas forças, Senhor, que nós não venhamos querer conquistar pelos nossos braços, mas que teus braços, que tua força, que tua mão, Senhor, seja, Senhor, conosco, a nossa força, o nosso exército, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai retirando toda a afronta da nossa vida, Senhor, onde o inimigo entrou com palavras, onde o inimigo entrou com situações, onde o inimigo está desmotivando, onde o inimigo, Senhor, meu Deus, está colocando afrontas, Senhor, a quem governa, Senhor, meu Deus, a quem tem a liderança, a quem tem a cobertura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que caia por terra, Senhor, meu Deus, caia por terra toda palavra maldita, toda palavra maligna, Senhor, todo decreto das trevas, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite declarar que a nossa força vem do Senhor, que os olhos dele estão sobre as nossas vidas. Senhor, tu és o muro na nossa volta, tu és a força, tu és a grandeza, tu és a glória, Senhor, que teu povo necessita. Por isso vem, Senhor, toma-nos, Senhor, meu Deus, em tuas mãos, defende-nos, Senhor, meu Deus, de toda arma forjada, de toda língua, Senhor, de todo engano, de toda maldade, de toda malícia, de toda perversidade, de toda inveja, de toda afronta do inimigo contra as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, coloca por terra, Senhor, tudo que se levanta, Senhor, na nossa volta, tudo que se levanta contra a família, contra negócio, contra a empresa, contra o trabalho, contra a igreja, contra o ministério, Senhor, tudo que se levanta da parte do inimigo contra as nossas vidas, Senhor, que caia por terra, que jazam em terra em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, na proteção, na defesa, no livramento, na guerra e nas batalhas, em nome de Jesus. Vai nos livrando, Senhor, vai nos livrando com tua mão de poder, vai nos livrando, Senhor, e sustentando na tua mão de batalha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos, Senhor, dá-nos sempre a firmeza da fé em ti. Nós declaramos, Senhor, aquele que está conosco é maior do que o que está lá fora, o que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, e assim nós declaramos essa palavra em fé, Senhor, declarando em nome de Jesus que nós venceremos, Senhor, que nós venceremos, Senhor, toda a batalha, Senhor, que o inimigo se levanta contra as nossas vidas, nós venceremos no braço, na força, na mão do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe meu amado irmão, minha amada irmã. Firma na fé, fica com o Senhor, cerca-te da fé em Deus, porque Ele é general de guerra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Paz de Cristo.